Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Luísa Alvarenga e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu não fiz roteiro para esse vídeo, mas é um assunto que eu já tô querendo abordar já tem um tempo, porém eu estava um pouco ocupada demais, estava muito corrida e eu não estava conseguindo gravar, porque é um assunto que eu quero falar e levar mais a sério. E talvez até criar um quadro aqui no canal ou lá no Instagram. E é sobre medo. Eu não fiz roteiro, então seja o que Deus quiser. Então, antes de começar o vídeo, já te peço para ir deixando seu like e para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação para não perder a notificação de nenhum vídeo novo que vier por aí. Então, quem nunca sentiu medo, né? Quem nunca teve medo de algo? Seja medo de escuro, medo de perder alguém, medo da morte, medo de várias coisas, até coisas que parecem insignificantes, mas para você não é, você sente um medo inexplicável. Quem nunca, né, teve medo de coisas que pareciam ser absurdas, ou medo de acontecer coisas que parecem ser impossíveis de acontecer, né? E é sobre isso que eu quero falar. Às vezes, o nosso medo parece ser incompreendido pelas pessoas, parece que elas não entendem e parece ser um medo bobo. Mas eu já te falo que não é. Se o seu medo, não importa se é de barata, se do que for, pode ser a coisa mais simples do mundo. Se você tem medo e esse medo te paralisa, te impede de fazer as coisas, isso não é um medo bobo. Isso não é um medo normal. E já antes de começar a falar as coisas aqui no vídeo, se você sente um medo assim, que te paralisa, que te impede de fazer as coisas, procure ajuda. Ora, fala com o Senhor e também procure a ajuda de um profissional. Muitas vezes sentimos medo de algo, mas a gente queria fazer, porém o medo vem e a gente paralisa, não consegue nem explicar o porquê e você só não quer mais. Talvez você tenha muita vontade de falar da palavra do Senhor, mas tem medo de falar em público e esse medo te paralisa, você não consegue. Quando chega a hora de falar, ou quando você pensa que você tem que falar na frente de pessoas, você não consegue, você começa a ter crise de ansiedade e esse medo te paralisa e você nunca consegue fazer aquilo que você tinha vontade. E aí ele te impede de realizar os seus sonhos, suas vontades, e muitas das vezes, se não na maioria das vezes, porque eu não sei, pelo menos comigo é assim, quando eu quero fazer algo e o medo vem e eu deixo de fazer aquilo por medo, gente, depois eu me sinto muito culpada por não ter feito. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu ia gravar um outro vídeo específico falando sobre isso, porém eu acho que não vai dar nem 3 minutos, porque não é muita coisa assim pra contar. O que aconteceu comigo? Quando eu era pequena, eu caí de uma bicicleta de rodinha na casa da minha mãe. E depois disso, eu fiquei com medo de bicicleta, não queria mais. Porém, eu não sabia disso. Depois, eu não conseguia andar de bicicleta. Eu fui crescendo, né? Todo mundo andava de bicicleta e eu não. Daí eu não sabia o porquê, eu só sei que eu sentia medo. Eu sentava em cima da bicicleta, eu ficava tremendo, minhas pernas, eu não conseguia, eu ficava morrendo de medo de cair, porque pra mim, se eu caísse, eu ia me machucar muito. Tipo, eu tinha isso na minha cabeça, mas eu não sabia que eu tinha caído quando eu era pequena. Até que uma vez eu ouvi minha mãe falando que talvez eu estava com trauma, porque quando eu era pequena eu caí de uma bicicleta de rodinha.
E aí eu pensei, meu Deus. Aí eu até tentei aprender a andar de bicicleta, meu pai até tentou me ensinar, minha mãe também. Aí depois o vizinho da minha mãe também tentou me ensinar. Tinha um campinho lá do lado, quase que do lado da casa da minha mãe, e onde os meninos jogavam bola, né? E a gente foi pra lá pra eu aprender a andar de bicicleta. Gente, quando a bicicleta. E eu nem sabia que eu tava andando sozinha, porque a pessoa que tava me ensinando, né? Ele tava me segurando e de repente me soltava. Eu nem sabia que eu tava sozinha, andando sozinha. Daí, quando eu via que eu tava meio que desequilibrando, que a bicicleta ia cair, que eu tava sozinha, não tinha ninguém me segurando, eu simplesmente pulava da bicicleta. A bicicleta caía e eu pulava porque eu não queria cair e me machucar. Eu demorei muito pra aprender a andar de bicicleta. Eu acho que eu aprendi a andar de bicicleta com uns 12 anos. Aí, depois que eu aprendi a andar de bicicleta, eu só andava de bicicleta dentro da casa da minha mãe. Eu não andava de bicicleta na rua, nunca andei na rua, nunca fui nos lugares de bicicleta. Aí teve uma vez que a gente precisou de ir nos lugares de bicicleta e eu quase fui atropelada várias vezes. Eu acho que umas 2, 3 vezes. E eu fiquei com medo de andar de bicicleta no centro da cidade, né? Onde tinha muito carro, onde tinha muito movimento. E até que não precisava mais mas mesmo assim eu ia, porque a gente precisava de ir, né? E eu ia com a minha mãe. Depois não precisava mais, era quando a gente fazia natação. Depois a gente saiu da natação e não precisava mais de ir. Então nunca mais eu andei de bicicleta. Eu ia, subia só até na casa da minha tia, pra deixar a bicicleta lá, e eu ia pra escola. Quando eu viesse embora com meu pai, a gente viesse de bicicleta. E daí, meu pai, ele é mecânico de bicicleta. Já tem uns 30 anos que ele é mecânico de bicicleta. E meu esposo, ele é ciclista. Parece meio irônico, não? Mas brincadeiras à parte. E na época a gente namorava, né? Eu e meu esposo a gente namorava e ele queria me levar pra pedalar. E ele tem uma mountain bike, né? Que é bicicleta de trilha, e tem uma speed, que é bicicleta pra asfalto. Daí ele falou, vamos pedalar comigo? Aí eu peguei, né? Fui porque eu queria muito. E eu falei pra ele, vamos, mas a gente vai sem ser pro centro, né? Lá na GO, naquelas partes onde passa muito carro. A gente foi fazer trilha, né? Na estrada de chão. E, gente, eu amei. Amei muito. Eu fui na mountain bike dele, porque eu não tinha bicicleta com marcha. E ele foi na speed, na trilha, gente, olha só. Pra gente poder pedalar junto. E eu fui, eu amei. E aí depois, outra vez, a gente foi pedalar com um grupo. E a gente foi lá no centro da cidade, encontrar lá na praça, pra gente ir depois. E tipo, depois a gente ia ir e lá tinha ciclovia, então eu não ia andar onde os carros estavam andando, né? Aí ele me ajudou a passar lá, atravessar e tal. A gente foi. Quando a gente tava voltando, aí o pessoal falou que a gente ia passar pela estrada de terra, né? Estrada de chão, pra gente poder ir numa chácara. E eu fui. A gente foi passar por dentro. Porém, era uma descida e o povo tava descendo muito rápido, sabe? E como eu era meio leiga nesse assunto, ainda sou um pouco, mas eu vou melhorar ainda. O pessoal tava descendo muito rápido e atravessando na minha frente. E eu fiquei com medo de bater neles, né? E freiei, só que eu freiei de uma vez e a bicicleta derrapou. Eu caí dentro de um buraco lá cheio de entulho, até entrou uns cacos de vidro na minha mão. Gente, eu vi tudo em câmera lenta. O povo fala que quando cai, tipo, nem sabe o que aconteceu porque vê muito rápido, né? Gente, eu vi tudo em câmera lenta. Parecia que eu demorei uns 500 anos pra cair. Sabe? Tipo assim, meio que em câmera lenta, depois rápido. E eu não sei explicar. Mas mesmo assim eu continuei, a gente foi. Porém, mais pra frente no percurso, eu não consegui concluir o percurso. Porque eu fiquei sentindo muito medo. Eu acho que isso retomou todo o meu trauma, sabe? Eu não sei. Eu não lembrei de quando eu caí quando eu era pequena. Mas eu comecei a sentir um medo inexplicável, não consegui terminar o percurso. Quando chegava na parte onde tinha muito cascalho, porque pra mim eu caí por causa do cascalho.
Na verdade, foi porque eu freiei de uma vez na estrada de terra, né? Por isso que o pneu derrapou. E eu não consegui terminar o percurso. Aí o amigo do meu esposo, né? Ele tinha ido embora, mas a esposa dele, pra tomar banho, que eles iam ir pra chácara de moto, não ia ir de bicicleta. Aí a esposa dele pegou e terminou o percurso de bicicleta pra mim e eu fui de moto. Porque, gente, é um inexplicável, eu não sei. Tipo, a gente foi e depois dessa estrada de terra tinha um asfalto, né? Mas quando a gente voltou numa outra estrada de terra e lá tinha descida, também tinha uns cascalhos. Eu não sei explicar. Eu não consegui terminar. Eu queria muito ter terminado o percurso, mas eu não consegui. Depois, pra vir embora, a gente veio bem devagarzinho. Eu não lembro se nas descidas que tinha, eu descia da bicicleta e descia a pé. Eu acho que sim. E eu ficava tipo assim, o povo deve achar muito estranho, né? A menina vem fazer trilha e na descida ela desce a pé. Né? Geralmente o povo vai a pé empurrando a bicicleta na subida, né? Quando a subida é muito grande. Mas desde então, esse medo tem me paralisado. Depois eu tentei ir novamente no percurso. Depois eu fui, na verdade, no percurso que a gente fez o meu primeiro pedal. Mas, gente, é inexplicável. E eu me sinto culpada por causa disso, sabe? Eu quero muito fazer isso, eu quero muito pedalar. Ir para as trilhas com meu esposo, pedalar com o pessoal dos grupos, né? Porque é muito divertido fazer isso. Porém, eu tenho medo, mas eu não quero mais ter medo e eu vou enfrentar meus medos. Muitas vezes eu me escondi. Eu até tentei já enfrentar meus medos uma outra vez. Eu fui, gente, mas minha perna não parava de tremer. Ficava tremendo e pulando o tempo todo. E aí, toda vez que fala, vamos pedalar, eu começo a passar mal de ansiedade. Eu começo a sentir enjoo, fico com dor de barriga, começo a tremer. E se você falar, vamos pedalar, daqui 2 semanas eu já começo a passar mal, da agora até chegar lá. E o que eu fiz pra eu evitar de sentir essas coisas da ansiedade foi não pedalar. Porque se eu não pedalar, eu não vou passar mal. Eu vou evitar o meu medo e não vou passar mal. Então, como eu tava me culpando demais, e isso também tava me fazendo mal, e também porque eu quero muito fazer isso, eu quero muito pedalar com meu esposo, eu decidi enfrentar os meus medos, que eu nunca vou parar de sentir medo de ir fazer o pedal se eu não tentar. Se eu ficar me escondendo, fugindo o tempo todo, o meu medo nunca vai acabar. E eu acho que vai ficar cada vez pior do que se eu ir enfrentando o meu medo. Mas claro que quando você tem medo, você não vai enfrentar ele de uma vez. Você vai aos poucos. E é o que eu tô fazendo, gente. E eu tô me sentindo muito feliz, sabe? Muito realizada por estar conseguindo enfrentar os meus medos. A gente pedalou no percurso que a gente faz a pé, caminhando, dá uns 9 quilômetros. A gente foi, eu acordei bem cedo, a gente acordou bem cedinho pra ir. E quando chegou ali na estrada de terra, né, na estrada de chão, que o pneu da bicicleta passou naquelas pedrinhas e eu comecei a ouvir o barulho. Ai, gente, eu fico aflita só de lembrar. Eu comecei a ouvir o barulho do pneu passando nas pedras, no cascalho. Gente do céu, o meu coração, a vontade era de desistir e voltar para trás. Mas eu falei, eu não vou desistir. E continuei. E aí, daí, depois de um tempo, num pedaço do percurso, eu comecei a me sentir bem, não estava mais com medo. E é isso que eu quero fazer, enfrentar o meu medo até chegar ao ponto de eu não ter medo mais. Porque pra muitos é um medo bobo, né? Porque, tipo assim, como assim a menina tem medo de andar? Ela sabe andar de bicicleta, mas tem medo de andar de bicicleta? Como assim? Tipo, eu fico com isso na cabeça que as pessoas ficam me julgando porque eu penso que elas acham que é um medo bobo, porque várias pessoas não entendem, né? O que passa os nossos sentimentos. Depois,
A gente foi no circuito de um grupo de pedal, né, que tem aqui. E eu fui pela GO e lá naquele pedaço eu quase que não tenho medo, porque eu já não é estrada de chão e eu já fui também até na subestação. E é o que eu me sinto mais segura fazendo, gente. Porém, não ia dar tempo da gente ir lá mais, porque já tava tarde, eu tinha que ir pra oficina. A gente foi no outro lugar e eu passei por dentro da cidade. Ai, gente, meu esposo me ajudou, né, a atravessar e tudo. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Vocês não têm noção, a sensação de felicidade que eu fiquei sentindo quando a gente chegou lá e quando a gente chegou em casa. Eu fiquei me sentindo muito realizada. E é pra isso que eu tô aqui, porque eu quero te ajudar a enfrentar os seus medos. Claro que a gente precisa de entregar nas mãos do Senhor e também, se esse medo é muito paralisante, te faz muito mal, você tem que fazer um tratamento com um profissional, porque eu não sou profissional nessa área, né? Eu só vou compartilhar o progresso, acho que é progresso, gente, pra motivar vocês também a enfrentarem o medo de vocês, porque, gente, é horrível, horrível você sentir medo de algo que você quer muito fazer, esse medo te paralisar, você não fazer o que você quer fazer e depois se sentir culpada por isso. E eu convido vocês a entrarem comigo nessa jornada. Eu quero fazer disso um quadro. Não sei se é aqui no canal, se lá no Instagram, eu acho que eu vou fazer nos dois. Lá no Instagram vou falar sobre o assunto, né? E ajudar vocês. E aqui vou gravando, né? Os pedais e essas coisas pra gente poder enfrentar junto. Porque, gente, eu aprendi que o Senhor, Ele não nos deu um espírito de medo, um espírito de temor, mas sim de fortaleza, um espírito de poder, um espírito de força, de amor e de equilíbrio. Várias vezes na Bíblia, o Senhor fala, não temas. Não temas porque eu sou contigo, não foi eu que te ordenei, seja forte, corajoso. Então, e temer não significa não sentir medo, porque o medo, ele é um sentimento natural de nós seres humanos, né? Um sentimento natural para nos proteger de perigos, de riscos, né, que podem arriscar a nossa vida. Porém, quando esse medo te paralisa de fazer as coisas, ele não é normal. E não temer não significa não sentir medo. Eu estava vendo isso numa pregação que eu gosto muito de ver enquanto eu estou fazendo o almoço, da Joyce Meyer, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E ela tava falando sobre medo. Gente, era bem quando eu tava querendo enfrentar meu medo. Eu falei, eu vou enfrentar meu medo. Ela colocou lá no canal, eu assisto em português, 3 vídeos falando sobre faça mesmo com medo. Porque temer não é não sentir medo. Ela deu até o exemplo de Davi, né? Eu não vou temer. Ele não estava querendo dizer que ele não sentiria medo. Ele queria dizer com não vou temer que apesar do medo, eu não vou temer. Apesar do medo, eu vou ir lá e vou fazer. Então, os vídeos dela têm me encorajado muito. E, gente, eu esperei muito tempo para poder falar sobre isso. Eu já tenho isso no meu coração há anos. Eu tenho até um post no Instagram que é sobre Deus sabe como eu queria, né, fazer isso. Eu fiz um texto expressando os meus sentimentos e postei lá no Instagram. Eu já tenho, acho que mais de um ano. Eu coloquei umas enquetes lá no Instagram na semana passada. Acho que na sexta, não lembro. E para vocês votarem, né, sobre medo. E, gente, eu ia falar sobre isso naquele dia, porém eu tava muito arrochada com o trabalho da faculdade. Eu consegui terminar ontem e hoje eu tô começando a gravar o vídeo. Falei, dessa semana não passa. Eu vou abordar esse assunto porque eu quero ajudar as pessoas a enfrentar os seus medos, porque é horrível sentir medo, principalmente daquilo que você queria muito fazer e você não consegue, né? E o tema do Glorify, que é o aplicativo que eu faço devocional,
dessa semana é sobre medo. Eu até anotei aqui o tema da semana do Glorify. Toda semana tem um tema, né? Aí quando eu fui fazer o devocional, o tema é fé sobre o medo. E depois eu fui ouvir uma música, né, do pastor Lucas. E antes de começar a música, tem umas pessoas falando sobre medo e depois todas elas falam juntas. Em meio ao medo encontrei a fé. E eu senti muito de Deus que então chegou a hora de eu falar disso. E é isso. E depois, se vocês puderem assistir os vídeos da Joyce, também as pregações dela, eu acho que vão te ajudar bastante. Espero que te ajude bastante, como tem me ajudado. Ela fala várias frases no vídeo dela que tem me encorajado. Uma delas é que o medo, o significado de medo é fugir. E quando Deus diz não tem, mas ele não tá falando para você não ter medo. Ele tá falando que apesar do medo, não fuja, vai lá e faça. Uma frase que também me encorajou muito, eu acho que foi uma das que mais me encorajou, é que é hora de viver uma vida corajosa. É hora de sair e ver do que você é capaz. Então, eu te convido a vir comigo nessa trajetória, né, de enfrentar os nossos medos, de vencer os nossos medos. Eu vou criar um quadro aqui e eu espero muito que você prossiga acompanhando os vídeos e que o vídeo te ajude pessoas, né, que estão perdendo, estão deixando de viver por causa do medo, que esse vídeo ajude essas pessoas. Se esse vídeo ajudar apenas uma pessoa, eu já tô muito, muito, muito feliz e grata. Porque, gente, Deus sabe como eu sei como é ruim, né, esses sentimentos. Então, que nós venhamos estar juntos nessa, sair da nossa zona de conforto, enfrentar os nossos medos, ver do que somos capazes e viver uma vida corajosa. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo fale com você. Se você tem algum medo, que te paralise ou não, continue me acompanhando aqui ao longo dessa trajetória. Se você conhece alguém que tem medo de alguma coisa, tem medo, não importa qual, e esse medo chega a paralisar a pessoa, compartilhe esse vídeo e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.